Hoje à noite vamos explorar um tema que certamente vai te fazer valorizar ainda mais o banho quentinho que você tomou. Prepare-se para uma imersão na higiene vitoriana. E acredite, essa será uma viagem e tanto. Imagine-se cercado por vestidos sofisticados e cartolas. No entanto, por trás de toda essa elegância, a realidade era bem menos atraente. E se você está gostando dessas histórias, eu adoraria que você deixasse um like ou se inscrevesse. Estou curioso para saber de onde vocês estão nos acompanhando. Então, deixe um comentário com sua localização e a hora local. É incrível perceber como pessoas ao redor do mundo estão se rendendo a isso. Agora, encontre um lugar confortável, respire fundo e relaxe. Estamos prestes a voltar a Londres em 1850 e acredite, você vai ficar muito grato por estar em cima de um colchão quando tudo isso terminar. Portanto, bem-vindo a Londres vitoriana. A primeira coisa que te atinge não é a visão, mas o cheiro. Essa atmosfera pesada e densa, quase palpável, que parece grudar na sua garganta. É como se alguém tivesse misturado todos os odores que você tenta evitar em uma grande panela fervente. Excrementos humanos, lixo em decomposição, fumaça de milhares de lareiras a carvão e um aroma doce, doentio e indefinido que te intriga. Você se mexe levemente na sua cama, qualquer cama que você tenha a sorte de ter, e percebe que tudo é muito diferente. Os lençóis, se é que existem, são ásperos contra sua pele, arranhando, longe do algodão suave que você conhece. E o cheiro, bem, vamos apenas dizer que o amaciante de roupas ainda está há séculos de ser criado. A boa notícia é que você está vivo. A má notícia? Bem, basicamente tudo o mais. Vamos começar pelo seu ambiente. Se você faz parte da classe baixa, que era a maioria, provavelmente está dividindo um quarto com, sei lá, 6 ou 8 outras pessoas. Pode ser sua família, pode ser estranhos. No final das contas, privacidade é um luxo reservado apenas aos mais abastados. O espaço deve ter cerca de 3 por 3,6 metros. E todos ali respirando o mesmo ar, compartilhando tudo. Absolutamente tudo. As paredes estão sempre úmidas, com uma coisa verde estranha crescendo nos cantos que ninguém menciona, mas que todos fingem não ver. Sua respiração se torna mais lenta enquanto você se adapta a esse novo e fétido ambiente. Agora, se você é da classe média, que sorte a sua, as coisas são um pouco melhores. Você pode ter seu próprio quarto, quem sabe até sua própria cama, mas o que é melhor é uma questão relativa. Sua casa ainda não conta com água encanada, nem eletricidade, e aquele banheiro que você imagina? Pois é, essa realidade ainda está longe de se concretizar. E aqui é onde a história fica intrigante. Naquela época, todos acreditavam estar limpos, como se realmente pensassem que mantinham uma boa higiene. O problema é que a definição deles de limpo era, digamos, peculiar. Vamos falar do banho, por exemplo. Aquele banho diário que você desfrutou, longo, quente e relaxante, onde lavou o cabelo e cuidou de cada parte do corpo. Esqueça isso. Se você sugerisse um banho completo todos os dias, as pessoas pensariam que você estava completamente fora da casinha. Um suspiro de alívio escapa de você, pois até imaginar a rotina de banhos deles faz você valorizar ainda mais seu momento de relaxamento. Os vitorianos acreditavam que banhos excessivos eram, na verdade, prejudiciais à saúde. Eles acreditavam que toda aquela água poderia enfraquecer sua saúde, deixando-os doentes, quem sabe até levando à morte. Assim, a maioria das pessoas tomava um banho completo uma vez por semana, se fossem da alta sociedade. Se fossem mais humildes, talvez uma vez por mês, no máximo. Mas aqui está a verdade. Elas não ficavam apenas paradas, sujas. Havia um sistema bem estabelecido. Chamava-se banho de esponja. Basicamente, você lavava as partes essenciais: rosto, mãos, axilas e, claro, as áreas íntimas. E era isso. O resto
Bem, isso poderia esperar até o dia do banho. Imagine a cena. Você está em seu quarto, que era onde a maioria se lavava, ao lado de um pequeno suporte de madeira com uma tigela e uma jarra de água fria. Fria, sim. Água quente sob demanda? Isso era quase um truque mágico naquela época. Você despeja a água na tigela, pega um pano ou uma esponja e faz uma limpeza pontual, como se estivesse cuidando de um carro, mas o carro é o seu próprio corpo e a limpeza é bem básica. Seus ombros relaxam, aliviando um pouco da tensão enquanto você se imagina nas manhãs deles. Os ricos, por sua vez, tinham uma vida um pouco mais confortável. Alguns possuíam elegantes banheiras de cobre que os criados enchiam com água quente da cozinha. Mas mesmo assim, não tomavam banho todos os dias. Talvez 2 vezes na semana se fossem realmente fãs de higiene. E veja só, várias pessoas costumavam usar a mesma água do banho. O pai ia primeiro, depois a mãe e as crianças em ordem de idade. Quando chegava a vez do pequeno Billy, aquela água estava, digamos, mais para sopa do que para banho, ensinando as pessoas a se limparem. Consegue imaginar? Banho para iniciantes. Mas em 1858, esses manuais tinham regras, pois aparentemente isso poderia ser mortal. Não lave o rosto enquanto viaja, a menos que você possa purificar a água com álcool ou amônia antes. Experimente os banhos russos, onde você lava o rosto com água extremamente quente e, em seguida, com água extremamente fria, para evitar rugas. Você começa a se sentir mais confortável, se aconchegando mais fundo na cama. E, sinceramente, os conselhos sobre banhos dessa época pareciam intermináveis. Agora, vamos falar sobre dentes. Ah, os dentes. As escovas de dente existiam, mas eram caras e, como posso dizer, não eram exatamente boas, com cabos de madeira e cerdas que eram basicamente pelos de animais bem rígidos. Imagine escovar os dentes com uma escova rudimentar que custava o equivalente ao que você gastaria em mantimentos por uma semana. E os pobres, o que faziam? Bem, se viravam com criatividade. Algumas pessoas mordiscavam aipo, torcendo para que funcionasse. Outras preparavam sua própria pasta de dentes com giz, fuligem ou pó de osso de choco. Sim, isso mesmo, osso de choco na boca intencionalmente. E se aparecesse uma dor de dente? Boa sorte com isso. A maioria dos lugares não tinha dentistas. Em vez disso, você recorria ao barbeiro ou ao ferreiro da região. O mesmo cara que corta cabelo e coloca ferraduras agora ia mexer na sua boca com as ferramentas que tinha à disposição, sem anestesia, sem formação adequada. Apenas torça para que tudo dê certo e tente não gritar alto demais. Um bocejo escapa e você se sente repentinamente grato pela odontologia moderna. Lavar o cabelo era uma aventura à parte. Lembre-se, sem shampoo. Então, o que as pessoas usavam? Bem, ovos. As mulheres quebravam ovos sobre a cabeça e trabalhavam as gemas nos fios como se estivessem preparando o café da manhã no couro cabeludo. Depois, enxaguavam com jarros de água. O cheiro deve ter sido curioso. Outras opções populares incluíam vinagre misturado com água, chá preto, rum ou alecrim. Se você estivesse na cozinha e visse algo líquido, é bem provável que alguém já tenha tentado usar aquilo para lavar o cabelo. Enquanto os mais afortunados tinham acesso a fórmulas mais elaboradas, até eles costumavam improvisar seu próprio shampoo com o que encontravam por perto. E aqui está um detalhe curioso. A lavagem de cabelo acontecia, no máximo, 1 vez por mês. O cabelo das mulheres, considerado uma verdadeira joia, era frequentemente preso em penteados elaborados e mantido assim por semanas. Elas aplicavam óleos e pomadas para mantê-lo saudável, mas com o tempo, esses produtos ficavam rançosos, e o resultado era um aroma pouco agradável. Que maravilha! Você se ajusta, procurando uma posição mais confortável, enquanto reflete sobre como a vida cotidiana deles era tão diferente. E a lavanderia? Ah,
Essa era uma verdadeira dor de cabeça. Sem máquinas de lavar, claro, tudo era feito à mão. O sabão era um luxo e a criatividade se tornava essencial. Manchas de óleo eram tratadas com giz, enquanto sangue e grama eram removidos com querosene. Outros odores, bem, o remédio era leite e, para desinfetar, mergulhavam as roupas na urina. Isso mesmo, urina humana. A amônia presente nela é um bom agente de limpeza, mas ainda assim é urina. Todo esse processo consumia uma eternidade. Você carregava água, aquecia, esfregava tudo manualmente, enxaguava e pendurava para secar. Um dia dedicado à lavagem poderia realmente ocupar todo o seu tempo. Por isso, a maioria das pessoas só lavava roupas uma vez por semana, se tivesse sorte. Algumas demoravam ainda mais, o que significava que muitas vezes usavam as mesmas peças por dias, até semanas. Aquela elegante roupa vitoriana que você imagina, provavelmente não via água há um bom tempo. E as roupas íntimas, ou melhor, a falta delas. A maioria dos pobres não usava nenhuma. Os ricos até podiam ter peças de linho, mas mesmo essas não eram trocadas com frequência. E as roupas femininas? Eram camadas e mais camadas de tecidos pesados, corsets que não eram lavados há meses, e as anáguas. Bem, é melhor nem pensar nelas. Todas essas camadas absorviam suor, odores corporais, cheiros de comida e fumaça de fogueiras. E tudo isso permanecia preso no tecido até o próximo dia de lavagem, que, lembre-se, podia demorar semanas. Agora, imagine-se caminhando por uma rua de Londres no verão. Centenas de pessoas, todas vestindo roupas pesadas e sujas, exalando um odor que misturava o cheiro delas mesmas com o que tinham comido no café da manhã, a fumaça das fogueiras e o esterco de cavalo das ruas. Você capta a ideia. O cheiro seria avassalador, quase como uma presença que te seguia, algo palpável no ar. Sua respiração naturalmente desacelera, enquanto você se afunda nesse mundo peculiar, onde a luta por limpeza era uma batalha diária, sem vencedores. E isso é só a higiene pessoal. Ainda não mencionamos as ruas. As ruas. Londres, na década de 1850, tinha cerca de 2 milhões de habitantes. Isso é muita gente fazendo uma enorme bagunça. Não havia coleta de lixo organizada, tampouco limpeza das ruas. O lixo era jogado pela janela, onde apodrecia e atraía ratos. E o desperdício humano? Bem, isso é uma história à parte. A maioria das casas não tinha banheiros. As pessoas usavam penicos, basicamente fazendo suas necessidades em um pote sob a cama, que, adivinha, alguém tinha que esvaziar. Geralmente, as necessidades eram atendidas na rua, em banheiros compartilhados no quintal, ou, se alguém estivesse realmente sem ânimo, até pela janela. Havia indivíduos conhecidos como homens da noite, que se encarregavam de esvaziar as fossas e os banheiros. Mas sua atividade acontecia somente à noite, pois o trabalho era considerado muito repugnante para ser realizado à luz do dia. E para onde iria todo esse desperdício? Principalmente para os Tempames, o principal rio de Londres, de onde as pessoas também bebiam água. Sim, pare um momento para refletir sobre isso. Você se aconchega ainda mais na cama, seus músculos relaxando, enquanto tenta imaginar viver em um lugar onde o rio que fornece água potável também é o destino do esgoto. A situação piorava com a presença dos cavalos. Londres dependia exclusivamente dessa força animal. Milhares de cavalos puxavam carruagens, caminhões e ônibus, e, é claro, eles produziam uma enorme quantidade de dejetos. Um único cavalo poderia gerar cerca de 16 quilos de esterco diariamente. Multiplicando isso por milhares de cavalos, você pode imaginar a bagunça. Todo esse resíduo se acumulava nas ruas, e quando chovia, formava verdadeiros rios de sujeira. Quando o tempo estava seco, o sol torrava tudo e criava nuvens de poeira. Poeira que, bem,
Definitivamente não era algo que você queria inalar, e mesmo assim, as pessoas respiravam isso todos os dias. Elas caminhavam por essas ruas, conviviam com essa realidade e achavam que era normal, pois afinal, todos compartilhavam do mesmo cheiro. Quando a sujeira é comum a todos, ela acaba se tornando parte da rotina. Você se acomoda ainda mais, seus músculos se derretendo no colchão, pensando em como é privilegiado por viver em uma época com sabão, água corrente e um sistema de coleta de lixo eficiente. Os vitorianos não eram ignorantes. Eles percebiam que a situação era desagradável, mas não compreendiam totalmente por que as doenças continuavam a surgir. Eles tinham uma teoria chamada miasma, que basicamente afirmava que as enfermidades eram causadas por ar poluído e odores ruins. Acreditavam que, se algo fedido pudesse ser sentido, isso poderia causar doenças. E, de certa forma, não estavam completamente errados. Maus odores geralmente indicavam má sanitação, que, por sua vez, levava a doenças. Contudo, pensavam que o cheiro em si era o problema, e não as condições que o originavam. Assim, a solução era o uso excessivo de perfumes. Em vez de resolver a raiz do mau cheiro, tentavam apenas encobri-lo. Os mais abastados se banhavam em fragrâncias caríssimas, enquanto os mais humildes se contentavam com o que podiam encontrar, talvez uma colônia barata ou flores e ervas. Mas a verdade é que tentar mascarar o odor de corpos e roupas não lavados, além de ruas repletas de esgoto, não funcionava de fato. Isso resultava em uma combinação estranha e enjoativa, que muitas vezes era ainda pior do que o cheiro original. Imagine um purificador de ar com aroma de baunilha misturado a um banheiro químico. Essa era a realidade do perfume dos ricos vitorianos. Um suspiro confortável escapa de você ao pensar na nossa compreensão moderna sobre higiene e doenças. As mulheres enfrentavam desafios ainda mais difíceis. Suas roupas eram extremamente complicadas, com camadas e mais camadas de tecido pesado, espartilhos que dificultavam a respiração e saias longas que arrastavam no chão, acumulando sujeira. Esperava-se que estivessem sempre impecáveis. A maquiagem existia, mas era arriscada. O pó facial frequentemente continha chumbo, enquanto o rouge tinha mercúrio. Como as pessoas não compreendiam os efeitos desses produtos químicos no corpo humano, muitas mulheres vitorianas estavam, de fato, se envenenando em nome da beleza. A questão da tintura de cabelo era ainda mais complicada. Existia um produto bastante conhecido chamado Hall's Hair Renewer, que prometia camuflar os fios brancos e devolver a cor vibrante da juventude. E qual era o ingrediente secreto? Chumbo. As pessoas aplicavam chumbo diretamente no couro cabeludo, sem entender por que se sentiam tão mal. Os ombros relaxam, dissipando a tensão. Ao refletir sobre o quanto progredimos em termos de química e segurança, não podemos esquecer das rotinas de beleza da época. Sem os cuidados modernos para a pele, as pessoas inventavam soluções inusitadas. Usavam suco de limão para clarear sardas, manteiga para hidratar a pele seca e até carne crua como máscaras faciais. Dormiam com fatias de carne crua no rosto, acreditando que isso as manteria eternamente jovens. O aroma em um quarto vitoriano, especialmente em um lar abastado repleto desses tratamentos de beleza, devia ser algo inusitadamente complexo. A combinação de carne crua, cosméticos à base de chumbo, cabelos sujos com pomadas rançosas e qualquer perfume que tentasse disfarçar tudo isso. Mas, curiosamente, eles se adaptavam. Encontravam maneiras de se sentirem limpos e atraentes dentro das limitações de seu tempo. É admirável se você parar para pensar como lidavam com o que tinham, fazendo o melhor possível com o conhecimento disponível. Os ricos contavam com empregados para enfrentar as tarefas mais desagradáveis, empregadas para esvaziar os penicos, lavadeiras para cuidar das roupas
atendentes de banho para aquecer e carregar água. Mas, ironicamente, esses empregados muitas vezes estavam em condições ainda piores que seus patrões. Não tinham tempo para se dedicar à própria higiene, enquanto se ocupavam em garantir a limpeza dos outros. Os pobres, por sua vez, faziam o que podiam, compartilhando recursos e ajudando uns aos outros, aceitando que estar limpo era um luxo inacessível. Focavam na sobrevivência, em garantir comida, um teto sobre a cabeça e carvão para se aquecer. A higiene, para eles, era uma preocupação que surgia apenas quando todas as outras necessidades eram atendidas. E em Londres, por volta de 1850, a maioria das pessoas definitivamente não tinha suas vidas organizadas. Imagine-se se estabelecendo, respirando fundo ao tentar navegar no dia a dia de um mundo repleto de dificuldades, onde tomar um banho era uma tarefa planejada, escovar os dentes era um privilégio e manter-se limpo era uma luta constante contra a sujeira. A ironia é que provavelmente teriam olhado para a nossa obsessão moderna por limpeza e achado tudo isso insano. Banhos diários, troca de roupas todo dia, lavar as mãos várias vezes. Eles poderiam temer que estávamos eliminando nossas defesas naturais, tornando-nos vulneráveis a doenças. Tempos diferentes, conhecimentos diferentes, prioridades diferentes. Mas, além de toda a sujeira, dos odores e das práticas de higiene questionáveis, havia pessoas, famílias tentando construir a melhor vida possível para si e para seus filhos. Elas se apaixonavam, contavam piadas, se preocupavam com dinheiro, celebravam aniversários, nutriam esperanças, sonhos e medos, assim como qualquer um. A diferença era que, enquanto faziam tudo isso, o cheiro não era dos melhores. Agora, acomodando-se ainda mais, sinta essa sensação densa e aconchegante se espalhando pelo corpo, enquanto o intrigante mundo da Londres vitoriana se torna um pouco mais palpável, um pouco mais humano, apesar de seus desafios e realidades desagradáveis. Mas vamos falar sobre algo que realmente fará você valorizar a encanação moderna. Vasos sanitários vitorianos, ou melhor, a ausência deles. Lembra daquele banheiro no corredor? Com água corrente, papel higiênico e um assento realmente confortável? Esqueça tudo isso. A maioria dos vitorianos nunca havia experimentado algo assim. Eles tinham que se contentar com alternativas. Só de imaginar o alívio de simplesmente caminhar até o banheiro quando a necessidade apertava, os músculos relaxam. Para os mais pobres, que eram a maioria, o banheiro era uma experiência coletiva, compartilhada com talvez 100 outras famílias. Imagine isso, uma cabana de madeira sobre um poço profundo, em um pátio comum atrás de uma fileira de casas, sem privacidade, sem papel higiênico, sem como lavar as mãos depois. Apenas um buraco no chão com um assento de madeira por cima. O cheiro... o cheiro, especialmente no verão, era como uma barreira insuportável que você tinha que atravessar para se aproximar do local. E as moscas? Incontáveis. Elas se aglomeravam na entrada e você apenas tinha que conviver com isso. Um bocejo escapa e você se vê imensamente grato pela encanação interna. Os ricos tinham uma sorte um pouco melhor, mas apenas um pouco. Eles usavam o que chamavam de water closets. Basicamente, os primeiros vasos sanitários dentro de casa. Soa elegante, não é? Mas havia um grande porém, sem encanação moderna. E onde ia todo aquele desperdício? Diretamente para um poço de detritos no porão. Sim, um grande buraco aberto de resíduos humanos logo abaixo da casa, ali, fermentando. A ideia era que alguém apareceria para esvaziá-lo. Mas muitas vezes, isso não acontecia no tempo certo. Quando o poço transbordava, o fedor subia pelas tábuas do chão, tornando a casa inteira insuportável. As pessoas acordavam com náuseas, resultado dos vapores que se acumulavam durante a noite. E aí chamavam os homens da noite,
Esses eram os especialistas em esvaziar poços de detritos e banheiros externos. Eles trabalhavam à noite porque o serviço era considerado muito nojento para o dia. Consegue imaginar? Era tão repugnante que era literalmente ilegal fazê-lo na presença de outras pessoas. Sua respiração desacelera ao tentar imaginar viver sobre um porão cheio de esgoto. Esses homens chegavam armados com pás e baldes, e bem, se metiam na tarefa. Carregavam baldes de resíduos humanos do porão e os colocavam em carroças. O cheiro durante esse processo era indescritível. Os vizinhos fechavam janelas e cravavam trapos sob as portas, mas o odor ainda se infiltrava. E para onde ia todo aquele desperdício? É aí que a história fica interessante. Os resíduos humanos eram, na verdade, valiosos. Os fazendeiros precisavam de fertilizante, e o cocô humano era um excelente recurso. Assim, os homens da noite vendiam esse produto. Levavam para fazendas nos arredores da cidade, onde os fazendeiros o espalhavam em seus campos, o que significa que os vegetais que você consumia no jantar eram cultivados com resíduos humanos da cidade, onde as pessoas lutavam contra a cólera, tifoide e outras doenças. O ciclo era realmente nojento se você parar para pensar. Mas, honestamente, refletir sobre essas práticas agrícolas faz você valorizar a agricultura moderna. Contudo, mesmo esse sistema estava à beira do colapso na década de 1850. Londres havia se tornado grande demais, com muitas pessoas gerando uma quantidade excessiva de desperdício. Os homens da noite não conseguiam dar conta do recado. Os poços de detritos transbordavam, e as ruas se tornavam rios de esgoto quando chovia, espalhando doenças como fogo. As pessoas estavam desesperadas. Algumas pessoas simplesmente abandonaram o sistema de esgoto. Elas despejavam seus penicos nas ruas, pelas janelas ou nos rios e riachos próximos. E adivinha só, todos esses cursos d'água desaguavam nos tempames, a principal fonte de água potável de Londres. Assim, essas pessoas estavam, na verdade, consumindo água contaminada com o próprio esgoto e se perguntando por que estavam sempre doentes. Ao pensar sobre isso, seus ombros se relaxam, percebendo quão evidente era a conexão. O governo estava ciente da situação. Os cientistas também. Sério, qualquer um com um nariz percebia que algo estava muito errado, mas ninguém conseguia chegar a um consenso sobre a solução. Alguns sugeriam construir mais fossas. Outros achavam que era melhor despejar tudo nos tempames e deixar o rio levar embora. Outros ainda pensavam que deveria ser algo com o qual se convivesse. Afinal, Londres sempre teve um cheiro desagradável. Por que mudar isso agora? Então, chegou o verão de 1858. Que verão! Estava quente, muito quente, com temperaturas que Londres não estava acostumada a suportar. Dia após dia de sol intenso e sem chuvas, fez com que os tempames baixassem, deixando grossos depósitos de esgoto às margens do rio. E naquele calor, as coisas começaram a fermentar. O odor era insuportável. Imagine o pior cheiro que você já sentiu. Multiplique isso por 1000 e imagine ter que respirar isso a todo momento. As pessoas estavam vomitando só de passar perto do rio. Famílias estavam abandonando suas casas. Quem morava muito próximo aos tempames respirava aliviado e agradecia pela gestão moderna de resíduos. A imprensa logo começou a chamá-lo de Grande Fedor, e era grande de um jeito horrível. Charles Dickens escreveu sobre isso, descrevendo os tempames como um esgoto mortal em vez de um belo rio fresco. Cientistas realizavam passeios de barco, jogando pedaços de papel branco na água para medir o nível de poluição. O papel desaparecia instantaneamente na mistura marrom e viscosa. Mas sabe o que finalmente levou o governo a agir? O cheiro atingiu o parlamento. As casas do parlamento ficam bem na beira dos tempames, e no verão de 1858, com as janelas abertas para ventilação, o odor invadia o ambiente.
Os membros do parlamento estavam literalmente fugindo do plenário, com lenços cobrindo os narizes, se contorcendo e engasgando. Tentaram borrifar cal e cloreto nas cortinas para disfarçar o mau cheiro, mas não adiantou. Chegaram a considerar realocar todo o governo para longe de Westminster. Era assim que a situação estava. O cheiro era tão insuportável que eles estavam dispostos a deixar o novo e caro edifício do parlamento em vez de enfrentar isso. Finalmente, decidiram agir em relação ao esgoto. Sim, às vezes uma crise é necessária para forçar a mudança. Eles designaram um homem chamado Joseph Bazalgette para resolver o problema do esgoto de Londres. Coitado dele. Você consegue imaginar receber essa missão? Ei, Joe, precisamos que você descubra o que fazer com o cocô de 2,5 milhões de pessoas, e precisamos disso para ontem. Mas Bazalgette era um gênio. Ele teve uma ideia ousada: construir um sistema de esgoto completamente novo para toda a cidade. Em vez de consertar o antigo, ele planejou criar um novo do zero, com mais de 1.000 milhas de esgotos sob as ruas de Londres. Esses esgotos se ligariam a interceptores principais, responsáveis por levar todo o lixo para longe do coração da cidade, a cerca de 13 quilômetros, onde seria despejado no rio durante a maré alta. A magnitude desse projeto era algo impressionante. Foi necessário desenterrar boa parte da cidade, demolir bairros inteiros, realocar milhares de famílias, construir enormes estações de bombeamento para elevar o esgoto, revestir tudo com milhões de tijolos e criar aterros ao longo dos rios para acomodar os novos esgotos. Sua respiração se torna mais tranquila ao imaginar a imensa quantidade de trabalho envolvida. Foram anos, anos de construção incessante, barulho constante, interrupções constantes, ruas devastadas por toda parte. O aroma de cimento e poeira de tijolo se misturava com o fedor do esgoto. Trabalhadores, cobertos de lama e sujeira, escavando túneis a profundidades inimagináveis. E o custo? O custo. Se fôssemos converter para os valores atuais, estaríamos falando de bilhões de libras, talvez até dezenas de bilhões. O governo teve que aumentar impostos, emitir títulos e contrair empréstimos dos bancos. As queixas da população eram incessantes. Mas sabe de uma coisa? Deu certo. Quando o novo sistema de esgoto finalmente entrou em operação, a transformação foi imediata. O mau cheiro se dissipou. Os rios começaram a se purificar. As taxas de doenças caíram drasticamente. As pessoas podiam passear à beira do rio sem se sentir enjoadas. Era como um milagre. Depois de anos lidando com o fedor, ele simplesmente desapareceu. Ao se afundar mais em seu colchão, sentindo aquele peso reconfortante e pensando em como deve ter sido maravilhoso finalmente respirar ar puro. O novo sistema não era perfeito, claro. Eles ainda despejavam esgoto bruto nos rios, mas em locais mais distantes, onde o problema se tornava responsabilidade de outros, e as estações de bombeamento às vezes falhavam, causando transbordamentos temporários. Mas, em comparação ao que viviam antes, foi um verdadeiro milagre. Infelizmente, nem todos se beneficiaram da mesma forma. Os bairros mais abastados foram os primeiros a serem conectados ao novo sistema. Já as áreas mais pobres, tiveram que esperar, às vezes por longos anos. Assim, enquanto os ricos desfrutavam da liberdade de odores desagradáveis, os pobres ainda enfrentavam fossas transbordando e esgoto exposto nas ruas. Algumas situações parecem nunca mudar, não é mesmo? Mas mesmo para os menos favorecidos, as condições foram melhorando gradativamente à medida que mais áreas foram integradas ao novo sistema. A saúde pública, de modo geral, teve avanços significativos. Os surtos de cólera tornaram-se menos frequentes. As taxas de tifoide diminuíram. As mortes por doenças totalmente evitáveis foram reduzidas. Um bocejo escapa,
e você reflete sobre o quanto subestimamos. Água limpa, esgotos funcionais, papel higiênico. E falando em papel higiênico, é bom lembrar que isso ainda não existia. O primeiro papel higiênico produzido em escala comercial só apareceu na década de 1870, e mesmo assim era caro e pouco acessível. Então, como as pessoas se viravam? Bem, usavam o que conseguissem encontrar. Jornais velhos eram populares entre a classe média. Espigas de milho eram comuns nas zonas rurais, folhas, se disponíveis, e trapos que podiam ser lavados e reutilizados. Os ricos podiam optar por panos macios ou até esponjas, mas a maioria se virava com o que tinha à disposição. E como não havia água corrente na maioria dos banheiros, lavar as mãos após usar o toalete não era exatamente uma prática comum. Isso nos leva de volta às doenças. Tantas doenças. A cólera era a principal ameaça. Ela devastava Londres em ondas, ceifando milhares de vidas de uma só vez. As comunidades mais carentes sofreram intensamente, pois enfrentavam as piores condições de saneamento. No entanto, a enfermidade não fazia distinções. Até os mais abastados sucumbiam. Naquela época, os médicos estavam perdidos, sem entender a origem da doença. Isso ocorreu muito antes da descoberta da teoria germinal, quando as pessoas acreditavam que a cólera era provocada por um ar poluído, pelos odores desagradáveis do esgoto e do lixo em decomposição. Imagine-se afundando no colchão, seu corpo relaxando, enquanto reflete sobre o terror que era viver em um mundo onde a doença atacava sem aviso e os médicos não tinham respostas. Seus tratamentos, vamos dizer que eram, no mínimo, peculiares. Tentavam purificar o ar com ervas aromáticas, queimavam enxofre ou alcatrão para criar uma fumaça que, acreditavam, afastaria a doença. Ofereciam aos pacientes grandes doses de ópio ou álcool, na esperança de que isso os ajudasse a lutar contra a infecção. Mas, claro, nada disso funcionava. As mortes continuavam, e famílias inteiras eram devastadas em um único surto, com as crianças sendo as mais afetadas. Enquanto isso, o esgoto seguia seu curso, contaminando os rios que serviam de fonte de água para a população. Foi então que um médico, John Snow, fez uma descoberta crucial: a relação entre água poluída e a cólera. Ele provou que a doença se espalhava através da ingestão de água contaminada, não pelo ar que se respirava. Contudo, ninguém lhe deu ouvidos. O establishment médico o considerava um lunático. Somente anos depois, após um grande surto e a implementação de um novo sistema de esgoto, sua teoria começou a ser aceita. Até então, milhares haviam perdido a vida desnecessariamente, enquanto ele sabia a solução, mas não conseguia convencer ninguém a escutá-lo. Mesmo após a construção dos esgotos, velhos hábitos persistiram. As pessoas estavam tão acostumadas a despejar seu lixo onde quer que fosse que continuaram fazendo isso. Penicos eram jogados pelas janelas, o lixo era descartado nas ruas e os resíduos das fábricas ainda poluíam os rios. Levou uma geração inteira para que as atitudes mudassem, para que as pessoas compreendessem que o local onde depositavam seu lixo realmente fazia diferença, que os rios não eram apenas locais convenientes para descarte, mas fontes de água vital para muitos. O novo sistema de esgoto fez a diferença, mas não era a solução definitiva. Foi apenas um começo, um alicerce para que as gerações seguintes construíssem sobre ele. E assim elas fizeram. Nas décadas seguintes, Londres continuou a aprimorar seus sistemas de saneamento, adicionando estações de tratamento, construindo bombas mais eficientes e conectando mais bairros. Começaram a regulamentar o que as fábricas podiam despejar nos esgotos. Lentamente, mas com firmeza, Londres se transformou de uma das cidades mais sujas do planeta para uma das mais limpas. Respire fundo, sentindo a transformação que ocorreu em apenas algumas décadas. A ironia
é que toda essa infraestrutura, os esgotos, as estações de tratamento e as regulamentações são praticamente invisíveis para a maioria das pessoas. Você abre a torneira e a água limpa jorra, dá descarga no vaso sanitário e o lixo desaparece. Caminha pelas ruas sem sentir o fedor do esgoto aberto. Não pensamos nisso, pois tudo funciona tão bem. Graças ao trabalho de pessoas como Basil Jett, podemos simplesmente tomar tudo isso como garantido. Mas para os vitorianos, especialmente nos anos que antecederam o novo sistema de esgoto, lidar com o lixo era uma batalha diária e incessante. Cada visita ao toalete era um verdadeiro desafio. Cada gole de água se tornava uma roleta. A cada respiração, o ar carregava o fétido odor de decomposição e enfermidade. Eles suportavam tudo isso por necessidade, sem saber que existia uma alternativa, acreditando que era assim que as cidades funcionavam. O conforto vinha da sensação de derretimento dos músculos na cama, enquanto a gratidão pela infraestrutura invisível que possibilita a vida moderna crescia. Até suas roupas eram um reflexo da realidade de viver em um ambiente imundo. Cores escuras dominavam as escolhas, pois disfarçavam melhor as manchas. Tecidos robustos eram preferidos, pois resistiam mais entre as lavagens. Padrões elaborados ajudavam a camuflar as sujeiras e borrões. A moda não se resumia apenas a estar bem vestido. Era uma questão de parecer apresentável em um mundo onde manter-se limpo era quase uma utopia. As longas saias femininas não eram apenas uma questão de estilo. Eram práticas, escondendo calçados e meias sujas. Arrastando pelo chão, elas capturavam lama e sujeira, mas isso era preferível a expor as pernas à imundície das ruas. Os ternos escuros dos homens cumpriam a mesma função, misturando poeira de carvão, esterco de cavalo e respingos de esgoto à sua lã escura. Um cavalheiro poderia caminhar pelas ruas de Londres e ainda parecer relativamente apresentável ao chegar ao seu destino. Assim era a vida, tranquila e relaxada, enquanto refletiam sobre como cada aspecto de suas existências era moldado pela dura realidade de um mundo sujo. Mesmo assim, eles persistiam. Encontravam maneiras de serem felizes, de celebrar e de descobrir a beleza em meio aos desafios. Eles se apaixonavam, casavam-se, formavam famílias, escreviam poesias, pintavam obras e compunham melodias. Eram humanos vivendo vidas autênticas, mas com um toque extra de sujeira. A transformação que ocorreu durante a era vitoriana, desde o caos dos anos 1800 até a relativa limpeza do início dos anos 1900, foi um marco na saúde pública da história, salvando milhões de vidas e possibilitando a vida urbana moderna. Provou que, com vontade política e engenhosidade, até os problemas mais desafiadores poderiam ser superados. Seu corpo se acomoda, afundando mais fundo enquanto você reflete sobre a incrível resiliência e criatividade das pessoas diante de desafios aparentemente intransponíveis. Mas vamos falar de algo que ilustra bem como a situação era diferente. A higiene feminina durante aquele período do mês. Sabe aqueles produtos práticos que você encontra em qualquer loja, feitos para conforto e proteção? Naquela época, eles não existiam. Só de pensar em como a vida moderna facilita tudo, até mesmo os aspectos biológicos mais simples, é um alívio. As mulheres vitorianas precisavam ser engenhosas, e isso significava que elas tinham que improvisar para lidar com seus períodos, usando o que encontravam em casa. A maioria utilizava trapos, que eram nada menos que tiras de tecido rasgadas de roupas ou lençóis velhos. Elas dobravam, posicionavam da melhor maneira e torciam para que funcionasse. Esses trapos podiam ser lavados e reutilizados, o que era uma vantagem, já que comprar tecido novo pesava no bolso. Mas lavá-los era, digamos, mais uma tarefa na longa lista de afazeres desgastantes. Era preciso enxaguá-los em água fria. Água quente fixava as manchas. Depois,
esfregá-los com qualquer sabão acessível e pendurá-los para secar. E onde se poderia pendurar trapos menstruais para secar? Você não pode simplesmente estender as roupas na corda lá fora para que todos os vizinhos vejam, certo? Assim, elas encontravam lugares mais reservados, como quartos e porões, onde podiam deixar as peças secando ao ar sem chamar a atenção. Um suspiro de alívio escapa, e você percebe o quanto é grato pelas comodidades modernas. As mulheres da alta sociedade desfrutavam de uma vida um pouco mais confortável. Podiam se permitir tecidos mais suaves e até mesmo algumas peças feitas sob medida, mas, no fim das contas, enfrentavam um sistema muito semelhante. Trapos, lavagens, reutilizações, tudo se repetindo. As realmente abastadas podiam contar com empregadas para cuidar da lavanderia, mas isso implicava que sua higiene mais pessoal estava nas mãos de estranhas, que provavelmente comentavam sobre isso em seus próprios cantos. A privacidade sobre esses assuntos era quase inexistente. E aqui vai um ponto interessante. Os médicos da época tinham concepções bem estranhas sobre a menstruação. Eles acreditavam que era fruto da histeria, pensando que as mulheres ficavam temporariamente insanas durante o ciclo. Prescreviam tratamentos absurdos, como banhos frios, sangrias e até doses de mercúrio. Sim, o mesmo mercúrio que é tóxico para nós. Eles o recomendavam para aliviar cólicas menstruais. Sua respiração se torna mais lenta e profunda ao refletir sobre como a medicina daquela época compreendia tão pouco sobre os corpos femininos. Os primeiros produtos menstruais descartáveis só surgiram no final do século XIX, e mesmo assim eram bem rudimentares. Os primeiros absorventes internos eram basicamente algodão, sem aplicador. Já os absorventes externos eram grossos, volumosos e precisavam ser presos a cintos na cintura, além de serem caríssimos. Para a maioria das mulheres, isso era um luxo inalcançável. Assim, o uso de trapos continuou até o século XX, mas, ao menos, naquela época, as pessoas começaram a perceber que a menstruação era algo natural, que não era resultado de falhas morais ou problemas mentais, e que as mulheres não precisavam ser isoladas ou tratadas como inválidas uma vez por mês. Um avanço, embora bem lento. E falando em tratamentos médicos, a medicina vitoriana era, digamos, um tanto experimental. Os médicos não tinham ideia do que causava a maioria das doenças, então suas soluções eram basicamente palpites. Alguns, convenhamos, eram aterrorizantes. Vamos falar de sangria, por exemplo. Eles acreditavam que muitos problemas de saúde eram causados pelo excesso de sangue, então a solução era drenar um pouco. Usavam sanguessugas, faziam cortes nos braços ou aplicavam copos especiais para sugar o sangue pela pele. Estava se sentindo fraco e tonto? Deve ser excesso de sangue. Com dor de cabeça? Com certeza, muito sangue. Perna quebrada? Provavelmente ainda é excesso de sangue de alguma forma. Simples assim. Apenas imaginar o quão assustador deveria ser adoecer em um tempo em que o tratamento poderia ser pior que a própria doença é de arrepiar. O mercúrio era o remédio milagroso da era vitoriana. Era prescrito para tudo: sífilis, depressão, constipação e até para a dentição de bebês. Se você tinha algum problema, o mercúrio provavelmente fazia parte da solução. Claro, sabemos que é extremamente tóxico, causando danos cerebrais, insuficiência renal e defeitos de nascimento. Mas os médicos da época não tinham essa informação. Eles sabiam apenas que o mercúrio parecia ter algum efeito. O fato de que estava lentamente envenenando os pacientes não foi compreendido até muito mais tarde. As pessoas chegavam aos médicos com queixas simples e saíam com envenenamento por mercúrio, desenvolvendo novos sintomas que exigiam mais tratamento, frequentemente envolvendo ainda mais mercúrio. Era um ciclo cruel que, sem dúvida, resultou em mais mortes do que curas.
O ópio se tornou um remédio comum para quase tudo. Não consegue pegar no sono? Ópio para a dor. Ópio. Bebê chorando? Um pouco de ópio para acalmá-lo. Sim, era comum administrarem ópio a bebês. Existiam medicamentos patenteados, especificamente voltados para os pequenos durante a fase de dentição, que eram basicamente xarope de ópio, o famoso xarope da senhora. Winslow era um sucesso absoluto entre as mães, pois tranquilizava instantaneamente os bebês agitados. Ao refletir sobre isso, é impossível não perceber o quão arriscada era a vida cotidiana em uma época onde a farmacologia básica era um mistério para muitos. O fato é que o ópio funcionava, aliviava dores, promovia o sono e reduzia a ansiedade, mas ao mesmo tempo era extremamente viciante. A Inglaterra vitoriana enfrentava uma grave crise de dependência de ópio, em parte pela facilidade com que os médicos o prescreviam, e também porque qualquer um podia adquiri-lo sem receita em farmácias. Você podia entrar em uma botica e comprar Lordinum, que era essencialmente ópio líquido, assim como se compra aspirina hoje em dia, sem necessidade de receita, sem perguntas. Donas de casa adquirindo para cólicas menstruais acabavam se tornando dependentes. Trabalhadores usavam para aliviar dores nas costas e não conseguiam parar. Até crianças eram expostas a essas substâncias para enfermidades menores, desenvolvendo dependência antes de aprenderem a andar. E ninguém parecia entender o porquê das pessoas continuarem em busca incessante desses remédios. A dependência não era bem compreendida. Muitos viam como uma falha moral, não uma condição médica. Agora você se sente mais à vontade, com os músculos relaxando. Ao pensar na evolução da ciência médica, a cirurgia era, na verdade, uma sentença de morte. A anestesia só foi introduzida no final da era vitoriana, e mesmo assim, era arriscada e imprevisível. A maioria das operações era realizada com o paciente completamente acordado, segurado por assistentes enquanto o cirurgião trabalhava rapidamente. Consegue imaginar ter um dente extraído, ou um membro amputado, ou um tumor removido, sentindo tudo isso? O que ofereciam era uma tira de couro para morder e um gole de uísque. Isso era quase tudo o que havia para aliviar a dor. A cirurgia era uma última alternativa, quando a morte era a única certeza. E mesmo que você conseguisse sair vivo, a infecção era praticamente uma certeza. Os médicos não sabiam que era necessário lavar as mãos ou esterilizar os instrumentos. Passavam de examinar corpos doentes para realizar cirurgias sem nem sequer limpar as mãos. As infecções hospitalares causavam mais mortes do que as próprias doenças ou ferimentos. Ir a um hospital era frequentemente mais arriscado do que ficar em casa, esperando que tudo ficasse bem. Um bocejo escapa e você se sente grato pela medicina moderna e pelos procedimentos cirúrgicos estéreis. A odontologia era ainda pior do que a medicina convencional. A maioria das pessoas simplesmente suportava dores de dente até que os dentes caíssem ou a dor se tornasse insuportável. Quando finalmente buscavam ajuda, geralmente isso significava extrações. E essas eram feitas sem anestesia, utilizando alicates ou ferramentas rudimentares. O dentista, que muitas vezes era o ferreiro ou barbeiro da região, pegava o dente e o arrancava o mais rápido possível enquanto você gritava. Os ricos podiam pagar por dentes falsos, mas eles eram de qualidade duvidosa. As primeiras dentaduras eram esculpidas em madeira ou feitas com dentes de mortos ou até de animais. Elas não se ajustavam bem, dificultando a alimentação e apodreciam rapidamente. George Washington possuía diversos conjuntos de dentaduras, e nenhum deles era realmente eficaz. Seu último par era feito de dentes de hipopótamo e fios de ouro. Já imaginou tentar se alimentar com dentes de hipopótamo na boca? A maioria das pessoas acabava sem dentes e se contentava com alimentos macios, murmurando ao falar e aparentando ser muito mais velha do que realmente era.
Sua respiração se aprofunda enquanto você se envolve na história, refletindo sobre como subestimamos os cuidados dentários atuais. Mas aqui vai uma curiosidade. Apesar de todos esses desafios de saúde, as pessoas ainda buscavam parecer o melhor possível. Os padrões de beleza eram rigorosos e muitos se esforçavam ao máximo para segui-los. A pele clara era um símbolo de status, indicando que você não precisava trabalhar sob o sol. Assim, as mulheres faziam de tudo para manter essa palidez. Usavam sombrinhas, luvas longas e cobriam seus rostos com véus. E se a palidez natural não bastasse, recorriam à maquiagem. O pó facial à base de chumbo era extremamente popular, pois proporcionava uma pele perfeitamente branca e suave. O fato de que o chumbo pode causar danos cerebrais e até a morte não era bem compreendido na época. As mulheres se expunham a venenos diariamente em nome da moda. O blush era feito com mercúrio e outras substâncias perigosas. O batom continha chumbo e o delineador, antimônio, que poderia levar à cegueira. Preparar-se para um evento requintado significava se cobrir de metais tóxicos e torcer para não adoecer antes que a festa acabasse. É isso. Relaxando, com os músculos afundando no colchão, você reflete sobre a ironia de pessoas que tentavam aparentar saúde enquanto se envenenavam lentamente. O penteado era outra aventura. Sem produtos modernos, as mulheres precisavam ser engenhosas. Usavam água com açúcar para dar fixação ou cerveja para adicionar volume e brilho. Dormiam com o cabelo enrolado em trapos ou paus para criar cachos. E lavar o cabelo era uma tarefa rara, um evento mensal, no máximo. Assim, todos aqueles produtos se acumulavam, camada após camada de açúcar, cerveja, pomada, pó, tudo se juntando ao longo das semanas, formando uma espécie de capacete em suas cabeças. O aroma resultante devia ser uma mistura curiosa, doce, azedo e rançoso ao mesmo tempo. As mulheres da alta sociedade podiam optar por perucas elaboradas em vez de estilizar o cabelo natural. Essas perucas eram verdadeiras obras de arte, estruturas altíssimas adornadas com penas, joias e até miniaturas de navios ou jardins. Mas as perucas também tinham suas desvantagens. Eram quentes e pesadas, atraíam piolhos e outros insetos, além de serem caras para manter. Era necessário levá-las a um especialista para limpeza e reestilização. E se você usasse a mesma peruca por um longo período, seu couro cabeludo ficava sufocado, sem ventilação ou limpeza. Infecções no couro cabeludo eram frequentes entre as mulheres da moda. Seu corpo se sente pesado e confortável, afundando ainda mais enquanto você imagina o desconforto de usar uma enorme peruca cheia de insetos apenas para estar na moda. Os homens enfrentavam seus próprios desafios de cuidados pessoais. Fazer a barba era uma tarefa arriscada com lâminas afiadas, basicamente facas que podiam cortar com facilidade. Sem dispositivos de segurança ou lâminas elétricas, apenas você, uma lâmina que poderia causar um acidente sério e as habilidades que conseguisse desenvolver. Muitos homens se dirigiam a barbeiros, mas isso significava compartilhar lâminas com dezenas de outros, lâminas que não eram esterilizadas entre os clientes, o que poderia resultar em sair não apenas com um novo corte, mas também com uma infecção de pele de outra pessoa. Homens abastados podiam possuir suas próprias lâminas, mas manter essas ferramentas afiadas e limpas era um desafio constante. Barbas e bigodes estavam em alta, em parte porque eram mais fáceis de cuidar do que uma pele sempre depilada. Era possível apará-los de tempos em tempos e deixá-los crescer no restante do tempo, muito mais seguro do que se barbear diariamente com uma lâmina afiada. A desvantagem era que esses pelos faciais acumulavam restos de comida, tabaco, poeira e todo tipo de sujeira do ambiente vitoriano. Os bigodes, na verdade, funcionavam como filtros para todas as impurezas ao redor.
Um suspiro de alívio ecoa, e você reflete sobre como a higiene moderna é infinitamente mais prática e segura. Os banhos públicos começaram a ganhar popularidade em algumas regiões, trazendo uma enorme melhoria para quem não tinha acesso a um banheiro em casa. Eram basicamente grandes piscinas onde várias pessoas se banhavam ao mesmo tempo. Mas claro, isso tinha seu preço. A água nem sempre era trocada com frequência. Pessoas com uma infinidade de doenças e problemas de pele compartilhavam o mesmo espaço e não havia filtragem ou tratamento químico para eliminar bactérias. Assim, embora esses banhos fossem mais limpos do que não se banhar, também serviam como locais ideais para contrair qualquer enfermidade que outros frequentadores pudessem estar carregando. Mesmo assim, eram populares, pois para muitos representavam a única oportunidade de um banho completo. Os trabalhadores economizavam suas moedinhas para desfrutar dos banhos públicos uma vez por semana ou até mensalmente. A experiência era social. As pessoas conversavam, trocavam fofocas, faziam negócios. Era como um centro comunitário, onde se compartilhava a nudez em água turva com estranhos, num ambiente tranquilo e descontraído, apenas respirando e refletindo sobre como as normas sociais mudaram quando a privacidade era um luxo. Apesar de todos esses desafios, as pessoas encontravam maneiras de se sentirem bem consigo mesmas. Criavam seus próprios padrões de limpeza, respeitando as limitações do seu tempo. Orgulhavam-se de ter as mãos e rostos limpos, mesmo que o restante não estivesse tão fresco. Valorizavam roupas elegantes, boa aparência e hálito fresco. Usavam os recursos disponíveis para se apresentarem da melhor maneira possível. E se adaptavam. Acostumavam-se a odores que nos fariam torcer o nariz hoje em dia. Desenvolviam uma tolerância ao desconforto que é impressionante pelos padrões atuais. De certa forma, isso é admirável. Essas pessoas eram incrivelmente resilientes. Levavam vidas plenas e vibrantes, apesar das condições que consideraríamos insuportáveis. As crianças cresciam nesse cenário e achavam tudo normal. Brincavam em ruas cobertas de lixo e esgoto. Ajudavam suas famílias com tarefas como lavanderia e cuidados diários que não eram nada glamourosos. Mesmo assim, encontravam formas de ser crianças, de jogar, contar histórias e rir com os amigos. Adaptavam-se ao seu mundo como as crianças sempre fazem. Os mais abastados tentavam proteger seus filhos das piores experiências. Mas até mesmo as crianças ricas viviam em um ambiente sem antibióticos, vacinas ou uma compreensão básica de higiene e prevenção de doenças. A mortalidade infantil era tragicamente alta. As famílias tinham muitos filhos, cientes de que apenas alguns sobreviveriam até a vida adulta. Os pais não podiam proteger suas crianças de doenças que nem compreendiam. Contudo, as pessoas ainda se apaixonavam, casavam-se e formavam famílias. Continuavam a celebrar feriados e aniversários, mantendo viva a esperança em meio a tantas adversidades. Eles ainda alimentavam esperanças e sonhos para o futuro, vivendo vidas humanas em um mundo repleto de desafios que mal conseguimos imaginar. Agora, se aconchegando, realmente se estabelecendo, sentindo uma gratidão profunda por todos aqueles sistemas invisíveis que nos mantêm saudáveis e seguros. Vamos falar sobre alimentação, porque a higiene alimentar na época vitoriana era, digamos, uma experiência que faria você perder muitos quilos se tivesse que se alimentar como eles. Não porque a comida fosse saudável, mas porque a maioria das opções era tão aterrorizante que você hesitaria em consumi-las. Seus músculos relaxam ao imaginar aquela geladeira limpa e segura na sua cozinha, repleta de alimentos que não vão te prejudicar. Naquela época, a refrigeração era um luxo inexistente. O que as pessoas tinham eram caixas de gelo, que eram caras e difíceis de obter. A maioria mantinha os alimentos à temperatura ambiente, torcendo para que tudo desse certo, o que resultava em carne estragando quase imediatamente após o abate.
O leite azedava em poucas horas em dias quentes, e os vegetais se deterioravam rapidamente sem um bom armazenamento. Então, como as pessoas lidavam com isso? Elas se mostraram engenhosas. E quando digo engenhosas, refiro-me a métodos de preservação que hoje em dia são bem questionáveis. O sal era um elemento essencial. As pessoas cobriam a carne com tanto sal que ela quase se transformava em uma mumificação. Durava mais, mas ficava incrivelmente salgada, dura e não muito nutritiva após todo aquele processo. A defumação também era bastante comum. Elas penduravam carnes em ambientes defumados por dias ou até semanas, permitindo que a fumaça secasse e preservasse lentamente. Novamente, durava mais tempo, mas também apresentava riscos à saúde. A maioria consumia carne seca com um sabor de carvão para obter a proteína necessária. Um bocejo pode escapar ao pensar nisso, e você se sente grato pelas normas modernas de segurança alimentar. O conservante em conserva era outra saída. Os vegetais eram mergulhados em vinagre ou salmoura por longos períodos. Tudo era conservado: repolho, cebolas, ovos e até carne. Às vezes, o ácido eliminava as bactérias e preservava os alimentos, mas também deixava tudo com um gosto bem vinagrado. Imagine ter que comer tudo em conserva por meses a fio. Pobre estômago! E havia também o método de preservação mais desesperador: consumir alimentos que já estavam estragando e torcer para que isso não resultasse em problemas. Carne começando a apresentar sinais de deterioração, cobri-la com especiarias e cozinhá-la bem. Leite começando a coalhar, transformá-lo em queijo. Pão mofado, cortar as partes ruins e comer o que restava. As pessoas desenvolveram estômagos de ferro por necessidade, pois não havia escolha. A alternativa era a fome. Sua respiração naturalmente se aprofunda ao refletir sobre como tomamos a segurança alimentar como algo garantido. Mas aqui vem o lado realmente assustador. As pessoas não conseguiam distinguir o que era seguro do que não era. Não havia datas de validade, inspetores de saúde ou compreensão sobre bactérias e doenças alimentares. Assim, elas consumiam alimentos estragados e adoeciam, culpando o ar poluído, espíritos malignos ou simplesmente a má sorte. A questão do leite era particularmente perigosa. Muitas vezes, ele era diluído por vendedores desonestos, e a água utilizada era a mesma água contaminada que todos estavam consumindo. Então, você comprava leite pensando que era algo nutritivo, mas recebia água de esgoto misturada com um pouco de leite verdadeiro. E fórmula para bebês? Isso simplesmente não existia. Se uma mãe não conseguia amamentar, ofereciam leite de vaca, de cabra ou qualquer outra coisa disponível, que frequentemente estava contaminada ou estragada. A mortalidade infantil causada por doenças digestivas era alarmantemente frequente. Mesmo com alimentos frescos, a forma como eram preparados era arriscada. As cozinhas apresentavam um estado de sujeira, facas raramente eram desinfetadas e as pessoas não tinham noção sobre contaminação cruzada. Era comum cortar carne crua em uma tábua de madeira e, sem lavá-la, fatiar pão na mesma superfície. Eu me sentia mais à vontade, refletindo sobre as inúmeras medidas invisíveis de segurança alimentar que nos protegem diariamente. As condições de trabalho só agravavam a situação. Quem labutava em fábricas passava o dia coberto de fuligem e resíduos químicos, e ao voltar para casa, manuseava alimentos com aquelas mãos sujas. Muitos operários almoçavam diretamente no chão da fábrica, cercados por máquinas que vazavam óleo e liberavam fumaça tóxica. Desembrulhavam um pedaço de pão e comiam enquanto respiravam poeira de chumbo ou vapor de mercúrio. Os mineiros enfrentavam uma realidade ainda mais severa. Passavam horas sob a terra, imersos em poeira de carvão e partículas minerais, e comiam suas refeições na mina. A doença pulmonar negra era comum.
em parte devido ao ar contaminado que respiravam durante as refeições. E os trabalhadores rurais? Eles lidavam com esterco, tanto humano quanto animal, o dia todo, e lembrava de vê-los almoçando com aquelas mesmas mãos. Não era surpresa que as doenças se espalhassem rapidamente nas áreas rurais. A conexão entre higiene e saúde estava longe de ser reconhecida. Acreditavam que as doenças eram resultado de falhas morais, má sorte ou forças sobrenaturais. A simples ideia de que lavar as mãos antes de comer poderia prevenir doenças parecia revolucionária. Os ombros se soltavam, aliviando a tensão. Pensar em como essa prática básica salvou milhões de vidas é impressionante. Mesmo os ricos enfrentavam desafios relacionados à segurança alimentar. Seus cozinheiros poderiam ter um treinamento melhor, mas ainda lidavam com os mesmos ingredientes estragados e água contaminada que todos. A elite tinha a vantagem de uma dieta mais variada, mas variedade não garantia segurança. Eles importavam alimentos exóticos de longe, que passavam meses em porões de navios sem refrigeração, frutas tropicais que apodreciam por dentro, especiarias infestadas de insetos e mofo, e jantares vitorianos elaborados, com vários pratos que se arrastavam por horas. A comida ficava exposta à temperatura ambiente o tempo todo. Quando chegavam ao 7º ou 8º prato, estavam basicamente se aventurando em experimentos científicos. Além disso, havia uma estranha obsessão entre os ricos por alimentos que eram, por assim dizer, deliberadamente repugnantes. Consumiam carne em conserva, que na verdade era qualquer carne moída misturada com gordura e especiarias, embalada em potes e deixada a fermentar. Consideravam os alimentos fermentados um sinal de sofisticação. Comiam queijo que estava literalmente cheio de larvas, achando que era uma iguaria. Algumas delícias vitorianas soam absolutamente horripilantes. Já os pobres enfrentavam seus próprios desafios alimentares. Não podiam comprar carne fresca ou vegetais na maioria das vezes, então optavam pelo que fosse mais barato, que muitas vezes era o que estava prestes a estragar, o que os vendedores não conseguiam vender. Mercados específicos eram dedicados a alimentos de segunda mão, carne começando a estragar, produtos danificados ou podres, laticínios que já haviam passado do ponto. As pessoas mais humildes compravam nesses lugares, pois era tudo o que podiam pagar. E os vendedores de rua? Esses ofereciam alimentos que haviam ficado expostos ao sol o dia todo, cobertos de moscas, poeira e Deus sabe o que mais. Empadas de carne preparadas com um tipo de carne enigmática, leite guardado em recipientes imundos, pão que mais parecia serragem do que farinha. Mas, em meio a essa realidade, as pessoas estavam famintas, e quem está com fome se alimenta do que tem à disposição. Um suspiro de alívio se escapa enquanto você reflete sobre como a incerteza alimentar transforma cada decisão em um risco. O álcool, muitas vezes, era considerado mais seguro do que a água, levando a hábitos alimentares curiosos. Cerveja ou vinho acompanhavam todas as refeições, até mesmo as das crianças. Não era uma busca pela embriaguez, mas sim uma necessidade. As bebidas fermentadas eram menos propensas a causar doenças do que a água contaminada. Assim, os pequenos da era vitoriana iniciavam suas manhãs com uma cerveja leve, uma opção com baixo teor alcoólico que se tornara parte do café da manhã. Os trabalhadores se mantinham hidratados com cerveja ao longo do dia, e até mesmo os bebês eram, por vezes, alimentados com álcool diluído em vez de água. Essa realidade gerou uma sociedade onde uma leve intoxicação se tornou o estado habitual para muitos. Não exatamente embriagados, mas também longe da sobriedade total, o que, para ser sincero, tornava os odores e desconfortos do cotidiano um pouco mais suportáveis. O comércio de especiarias prosperava em parte porque elas ajudavam a disfarçar o sabor de alimentos estragados. Se a carne começasse a se deteriorar,
Você a cobria de pimenta e canela, torcendo para que tudo desse certo. Os sabores intensos mascaravam o gosto da decomposição. Por isso, a culinária vitoriana era tão cheia de temperos, não apenas por questões de paladar, mas por uma questão de sobrevivência. Sua respiração se aprofunda enquanto você se envolve na história, refletindo sobre como cada aspecto da vida era moldado pela constante ameaça de doenças e contaminação. As medidas de saúde pública eram quase inexistentes. Não havia inspetores de saúde para verificar restaurantes ou vendedores ambulantes. Não havia regulamentações sobre armazenamento ou preparo de alimentos, e nenhuma exigência por água potável ou descarte adequado de resíduos. Se você adoecesse por ingerir alimentos contaminados, isso era apenas uma parte da vida, um azar a ser suportado, esperando apenas que você sobrevivesse. As primeiras leis de segurança alimentar foram aprovadas apenas no final da era vitoriana, e mesmo assim, eram limitadas e mal aplicadas. Décadas de pressão de reformadores e cientistas foram necessárias para convencer os governos da importância de regular a segurança alimentar. Até então, o lema era "cuidado ao comprar". Se um vendedor quisesse comercializar carne podre coberta de moscas, isso era perfeitamente aceitável. Se um padeiro decidisse misturar serragem ao pão para reduzir custos, tudo bem. A fraude na indústria alimentícia era uma prática comum. O leite era diluído, a cerveja também, e o pão era adulterado com giz ou alúmen para parecer mais branco. As pessoas pagavam por alimentos que muitas vezes não eram realmente alimentos. E não havia como testá-los. Não havia forma de saber o que você estava realmente consumindo. Era preciso confiar que o vendedor não estava tentando envenená-lo por lucro. Agora, você se acomoda, relaxando os músculos, enquanto reflete sobre a quantidade de regulamentação e supervisão que hoje envolve cada garfada que damos. Os ricos buscavam se resguardar contratando provadores de alimentos ou comprando de vendedores confiáveis. No entanto, até isso tinha suas falhas. Pessoas ricas também contraíam intoxicação alimentar, mas tinham acesso a cuidados médicos melhores quando isso acontecia. Já os pobres, muitas vezes não tinham escolha, a não ser consumir o que podiam pagar, mesmo que suspeitassem de contaminação. Era melhor arriscar a saúde do que enfrentar a certeza da fome. E as crianças eram especialmente vulneráveis. Seus sistemas imunológicos em desenvolvimento não conseguiam lidar com a constante exposição a alimentos e água contaminados. A mortalidade infantil devido a doenças digestivas era uma das principais causas de falecimento. Os pais assistiam, impotentes, seus filhos adoecerem repetidamente por conta da alimentação que ofereciam, sem muito que pudessem fazer. Ter acesso a alimentos limpos e seguros era um privilégio que a maioria das famílias não conseguia bancar. A melhora gradual na segurança alimentar no final da era vitoriana provavelmente salvou mais vidas do que qualquer outra iniciativa de saúde pública. Quando finalmente as pessoas puderam ter a certeza de que sua comida não as prejudicaria, a saúde geral deu um salto significativo. No entanto, essa transformação levou décadas de pesquisa científica, pressão política e mobilização social. E mesmo assim, as mudanças ocorreram de maneira lenta e desigual. É impressionante perceber agora quantos sistemas invisíveis colaboram para nos manter seguros e saudáveis. Os padrões de higiene pessoal também começaram a se aprimorar, mas a evolução foi gradual. Os mais abastados estavam na vanguarda, em parte porque podiam arcar com sabonetes e água potável, e em parte devido à pressão social para manter as aparências. As famílias de classe média começaram a se banhar com mais frequência, passando a tomar banho 2 vezes por semana em vez de apenas uma. Elas também começaram a trocar de roupas com mais regularidade e investiram em sabonetes e produtos de higiene de melhor qualidade. Contudo, velhos hábitos são difíceis de mudar. Mesmo as famílias ricas,
que tinham condições de desfrutar de banhos diários, muitas vezes não o faziam, pois eram ensinadas de que tomar banho demais poderia ser prejudicial à saúde. E os mais pobres? Bem, esses ainda lutavam pela sobrevivência. Quando se trabalha 14 horas por dia em uma fábrica, ganhando apenas o suficiente para comprar comida, gastar com sabonete e dedicar tempo para se banhar, parece um luxo inalcançável. Entretanto, as atitudes sociais em relação à limpeza começaram a se transformar. Estar limpo passou a ser associado à moralidade, respeito e sucesso. Aqueles que não se cuidavam eram vistos como preguiçosos ou imorais, independentemente de suas circunstâncias. Isso gerou uma pressão para ao menos aparentar limpeza, mesmo que não fosse viável na prática. As pessoas passaram a lavar as mãos e o rosto com cuidado, mantendo suas roupas o mais limpas possível, enquanto esperavam que ninguém percebesse o restante. É como se seu corpo se tornasse pesado e confortável ao se afundar no colchão, refletindo sobre essa pressão social para manter as aparências, mesmo quando a higiene básica era um desafio. A invenção de sabonetes mais acessíveis fez uma diferença considerável. Os sabonetes do início da era vitoriana eram caros e agressivos, feitos com soda cáustica e gordura animal, deixando a pele irritada se usados em excesso. Com o avanço da fabricação, o sabonete tornou-se mais barato e suave. As empresas começaram a oferecer diferentes tipos de sabonete para diversas finalidades: sabonete suave para o rosto, sabonete forte para a lavanderia e até sabonete medicado para problemas de pele. Isso foi revolucionário. Pela primeira vez, as pessoas comuns puderam se permitir ter uma variedade de sabonetes, escolhendo produtos adequados às suas necessidades, ao invés de usar apenas o que tinham disponível. A publicidade desempenhou um papel fundamental na mudança das percepções sobre higiene. As empresas de sabonete lançaram campanhas que associavam seus produtos à beleza, saúde e sucesso social. Elas exibiam imagens de antes e depois, mostrando pessoas mais saudáveis e felizes após o uso de seus sabonetes, e criavam narrativas elaboradas sobre os benefícios sociais de estar limpo. Embora esses anúncios possam parecer absurdos hoje em dia, foram extremamente eficazes. Eles ajudaram a estabelecer uma cultura onde ser limpo era visto como essencial, desejável e alcançável, algo tão simples e natural quanto respirar. Refletindo sobre como o marketing transformou a percepção cultural acerca da higiene, notamos que a compreensão médica também estava em evolução. A ideia de que as doenças eram provocadas por germes e não por ar poluído começou a ganhar aceitação entre os profissionais de saúde. Isso resultou em novas orientações sobre a importância de lavar as mãos, tratar feridas e manter a limpeza em geral. Médicos passaram a instruir os pacientes a higienizarem as mãos antes das refeições, a manterem feridas limpas e cobertas, além de evitar o compartilhamento de utensílios. Embora hoje essas orientações pareçam evidentes, na época elas eram verdadeiramente inovadoras. As pessoas não associavam a higiene pessoal à prevenção de doenças. Os hospitais, então, começaram a adotar medidas básicas de saneamento. Passaram a esterilizar instrumentos entre os atendimentos, a exigir que médicos lavassem as mãos e a isolar pacientes com doenças contagiosas. Como resultado, as taxas de mortalidade nas instituições de saúde despencaram. A conexão entre limpeza e saúde tornou-se evidente, mostrando que a higiene ia além do status social. Enquanto você relaxa, sinta a tensão se dissipar, refletindo sobre o notável avanço que ocorreu quando as pessoas compreenderam essa relação. As escolas iniciaram a ensinar higiene básica às crianças, abordando temas como lavar as mãos, escovar os dentes e manter roupas limpas. Esses pequenos aprendizados eram levados para casa, promovendo uma difusão de boas práticas de higiene pela comunidade. Esse movimento era particularmente crucial em áreas de baixa renda,
onde os adultos poderiam não ter acesso a informações de saúde, mas as crianças, com o que aprendiam na escola, podiam compartilhar com suas famílias. Campanhas de saúde pública surgiram, promovendo medidas simples de saneamento. Cartazes ensinavam a maneira correta de lavar as mãos, como descartar lixo de forma segura e a importância de manter os lares limpos. Muitas dessas iniciativas eram financiadas por empresas de sabonete e outros negócios que se beneficiavam do aumento da higiene, mas ainda assim ofereciam valiosa educação à população. A mensagem era clara e revolucionária. Estar limpo é essencial para a saúde. Cuidar do corpo é fundamental. Você tem um papel ativo na sua saúde. Agora, mergulhe nesse sentimento de conforto enquanto reflete sobre o empoderamento, que é entender que você pode adotar medidas para proteger sua saúde. Contudo, há algo admirável nessa história. Apesar de todos os desafios e de viver em um mundo onde a higiene básica era uma luta diária, as pessoas encontravam maneiras de se orgulhar de sua aparência. Elas se apaixonavam, se casavam, formavam famílias e celebravam momentos especiais, sempre encontrando razões para sorrir e apreciar a beleza da vida. Sua respiração se torna mais lenta, profunda e relaxada ao pensar na resiliência do espírito humano. Mulheres vitorianas dedicavam horas se preparando para ocasiões especiais, mesmo diante de tantas limitações. Elas lavavam seus rostos e mãos com o sabonete que conseguiam, escovavam os cabelos por longos períodos, tentando remover o acúmulo de óleos e produtos. Vestiam seus melhores trajes, aqueles que guardavam com carinho, e adornavam-se com as joias que possuíam. Um toque de perfume nos pulsos, na esperança de que o aroma durasse a noite. E, adivinhe, elas se sentiam lindas. Sentiam-se especiais, estavam preparadas para encarar o mundo. A verdadeira beleza não se resume à higiene impecável ou a produtos de luxo. Trata-se de se sentir bem na própria pele, independentemente do aroma que ela possa ter. Os ricos, é verdade, dispunham de mais recursos. Podiam investir em sabonetes de qualidade, vestimentas sofisticadas e rotinas de beleza elaboradas, mas enfrentavam as mesmas limitações que todos os demais, sem água encanada, sem entendimento sobre germes e sem acesso a medicamentos eficazes. Um suspiro de alívio escapa ao pensar em como as pessoas sempre encontraram formas de se sentir confortáveis consigo mesmas, independentemente das circunstâncias. As mulheres da era vitoriana, por exemplo, contavam com empregadas para ajudá-las a se vestir e arrumar os cabelos, mas essas funcionárias muitas vezes estavam em condições de higiene piores do que suas patroas. A ironia é que quem cuidava da limpeza dos outros frequentemente não tinha tempo ou recursos para cuidar de si própria. As empregadas passavam os dias lavando roupas alheias, limpando penicos e ajudando outros a se banhar, apenas para retornar a condições de vida superlotadas e insalubres. Os mordomos e lacaios poliam pratarias e serviam jantares requintados, enquanto escondiam suas mãos não lavadas sob luvas. Mantinham uma postura impecável e boas maneiras, mesmo enquanto seus corpos clamavam por cuidados básicos. O sistema de classes transformava a limpeza em um símbolo de status social. Se você tinha a condição de estar limpo, era sem dúvida bem-sucedido. Já estar sujo indicava pobreza e, muitas vezes, uma suposta deficiência moral. Isso gerava uma pressão imensa sobre a classe trabalhadora para que, ao menos, aparentasse limpeza. Mesmo sem condições para estar verdadeiramente limpos, lavavam obsessivamente as mãos e os rostos, mantinham as roupas o mais arrumadas possível e torciam para que ninguém se aproximasse demais. Ao pensar na injustiça de julgar o caráter dos outros por fatores que estavam fora de seu controle, os ombros naturalmente se relaxam, aliviando a tensão. Contudo, lentamente,
as coisas começaram a mudar. O grande mau cheiro de 1858 foi um divisor de águas. Quando o odor dos esgotos temporários se tornou tão insuportável que o parlamento não conseguia funcionar, o governo finalmente agiu. O sistema de esgoto de Bazalgette não se tratava apenas de remover resíduos do centro da cidade. Era uma mudança fundamental na maneira como as pessoas viam o saneamento e a saúde pública. Pela primeira vez, ficou claro que a engenharia humana poderia resolver problemas antes considerados insolúveis e que a ação governamental poderia realmente transformar a vida cotidiana de forma concreta e mensurável. Quando os novos esgotos começaram a operar e o mau cheiro se dissipou, foi como magia. Aqueles que passaram a vida inteira respirando ar contaminado, de repente, podiam caminhar pelas ruas sem o incômodo do fedor. Os preços das propriedades em áreas antes indesejáveis dispararam da noite para o dia. Pessoas começaram a retornar aos bairros que haviam abandonado em função do cheiro, e negócios que lutavam pela clientela se viram prosperar novamente. Você se acomoda mais confortavelmente em sua cama, imaginando como deve ter sido a sensação de finalmente respirar ar puro. O impacto psicológico foi colossal. As pessoas perceberam que não precisavam aceitar condições de vida precárias. A mudança era possível e suas vidas poderiam realmente melhorar. Isso deu início a um movimento em prol da reforma urbana, com cidadãos exigindo moradias melhores, ruas mais limpas e condições de trabalho mais seguras. As mulheres se uniram em torno de um propósito comum: a saúde pública. Elas foram protagonistas nesse movimento, enfrentando os desafios diários de manter a saúde e a higiene de suas famílias. Compreendiam, como ninguém, a urgência das mudanças necessárias. Assim, criaram organizações dedicadas à saúde pública, ao bem-estar infantil e à reforma do saneamento. Lutaram por melhores leis habitacionais, por fontes de água potável e por cuidados médicos mais eficazes para os menos favorecidos. Essas mulheres reivindicavam a dignidade humana, o direito a viver em ambientes que não as deixassem doentes e a chance de criar filhos que pudessem alcançar a vida adulta. Ao refletir sobre a coragem que precisavam para lutar por transformações em um mundo que parecia imutável, sua respiração se torna mais tranquila e ritmada. O entendimento científico também avançava. O trabalho de Louis Pasteur e outros começava a evidenciar que as doenças eram causadas por micro-organismos, e não por falhas morais ou pelo ar poluído. Essa descoberta era revolucionária. Pela primeira vez, as pessoas podiam entender as causas de suas doenças e como preveni-las. Lavar as mãos deixou de ser um mero hábito social e se tornou uma necessidade médica. Tratar feridas passou a ser uma questão de sobrevivência, e a forma como os alimentos eram armazenados e preparados podia, literalmente, salvar vidas. As consequências eram impressionantes. A pobreza não precisava mais estar ligada à doença. Com o conhecimento apropriado e recursos básicos, as pessoas poderiam melhorar significativamente sua saúde. No entanto, implementar esse conhecimento na prática levou tempo. Velhos hábitos eram difíceis de abandonar. Muitas pessoas continuavam a acreditar em explicações tradicionais para as doenças até bem avançado o século XX. Mas, aos poucos, a mensagem começou a se espalhar. As escolas passaram a ensinar higiene básica e os médicos começaram a priorizar a prevenção em vez do tratamento. Campanhas de saúde pública incentivavam a lavagem das mãos e o saneamento. Você sente suas pálpebras pesarem, uma sensação de calor e sonolência se espalhando pelo corpo enquanto pensa sobre o progresso lento, mas constante, rumo a um mundo mais limpo e saudável. Essa transformação ia além da higiene. Era uma questão de esperança. Pela primeira vez em gerações, as pessoas podiam sonhar que seus filhos teriam vidas melhores. As taxas de mortalidade infantil começaram a cair,
e a expectativa de vida aumentou. Doenças que antes aterrorizavam se tornaram menos frequentes, gerando um ciclo de melhoria. Com mais saúde, as pessoas se sentiam mais energizadas para lutar por melhores condições de vida. E, à medida que a qualidade de vida aumentava, a saúde também prosperava. Os ricos, como sempre, foram os primeiros a colher os benefícios, mas com o tempo, as melhorias alcançaram as classes trabalhadoras. O acesso a sabonetes de qualidade e cuidados médicos básicos aumentou, e as medidas de saúde pública passaram a proteger todos, independentemente de sua classe social. Ao final da era vitoriana, Londres estava se transformando de uma das cidades mais sujas do mundo para uma das mais limpas. O ar tornou-se mais puro, a água mais segura e as ruas menos imundas. As pessoas podiam caminhar tranquilamente pela cidade, sem medo do que poderiam pisar ou respirar. Podiam beber água sem receio de que isso as prejudicaria e comer alimentos com a confiança de que não as deixariam doentes. Seu corpo parece mais pesado agora, afundando no colchão, enquanto você imagina a sensação de alívio e a alegria de vivenciar essas melhorias após uma vida de desafios. Contudo, talvez a mudança mais significativa tenha sido a transformação mental. As pessoas começaram a perceber que mereciam algo melhor, que a higiene básica e a saúde não eram privilégios exclusivos dos ricos, mas sim direitos humanos essenciais. Essa mudança de mentalidade continuaria a ecoar pelo século XX e além, impulsionando avanços em habitação, condições de trabalho, cuidados médicos e serviços sociais. A revolução da higiene vitoriana tratava de dignidade humana, defendendo a ideia ousada de que todos, independentemente de sua classe ou situação econômica, mereciam viver em ambientes que favorecessem sua saúde e bem-estar. Aqueles que lutaram por essas transformações nem sempre viveram para testemunhar os frutos de seu trabalho. Muitos passaram suas vidas enfrentando as mesmas condições insalubres que buscavam reformar, mas acreditavam em um futuro mais promissor. Eles se esforçaram por mudanças que beneficiariam seus filhos e netos, mesmo sem colher os frutos pessoalmente. Sua respiração se torna cada vez mais profunda e relaxada, enquanto você reflete sobre o altruísmo e a visão necessários para trabalhar em prol de um futuro que talvez nunca vissem. Há algo profundamente tocante nisso. Pessoas que lutavam apenas para sobreviver, dedicando tempo e energia para promover melhorias que poderiam não beneficiá-las diretamente. Elas compreendiam que a saúde de todos estava interligada, que as doenças não faziam distinção de classe e que melhorar as condições das populações mais vulneráveis acabaria beneficiando a todos. A era vitoriana nos ensinou que até os problemas mais desafiadores podem ser resolvidos com determinação, conhecimento científico e vontade política. O Grande Fedor parecia uma crise intransponível. Como limpar séculos de resíduos em uma cidade com milhões de habitantes? Mas eles encontraram a solução. Construíram uma infraestrutura que ainda nos serve hoje. Os surtos de cólera pareciam incontroláveis, uma doença misteriosa que ceifava vidas sem aviso. Mas identificaram a causa e desenvolveram estratégias de prevenção que salvaram incontáveis vidas. Suas pálpebras começam a ficar pesadas agora. Essa onda de sonolência e conforto se espalha pelo seu corpo, enquanto você reflete sobre o extraordinário progresso que pode ser alcançado quando as pessoas se unem em busca de objetivos comuns. Pense em sua própria vida por um momento, no chuveiro que tomou esta manhã, nas roupas limpas que vestiu, na comida segura que consumiu, nos medicamentos que toma quando adoece. Tudo isso é fruto do esforço dos reformadores vitorianos, que se recusaram a aceitar que as coisas precisavam permanecer da mesma forma. Eles não poderiam imaginar o mundo que habitamos hoje, com antibióticos capazes de curar doenças que antes matavam milhões, estações de tratamento de água que fornecem água potável a cidades inteiras,
e regulamentações de segurança alimentar que evitam a maioria das doenças com as quais lidavam no dia a dia. Mas eles sonharam com um mundo mais limpo e saudável e deram os primeiros passos fundamentais para tornar esse sonho real. Seu corpo agora se sente completamente relaxado, pesado e confortável contra os lençóis macios enquanto você contempla o longo caminho do progresso humano. Estamos ainda enfrentando muitos dos mesmos desafios que eles enfrentaram. O acesso à água limpa e saneamento continua a ser um problema em várias partes do mundo. A pobreza ainda expõe as pessoas a um maior risco de doenças, e a desigualdade social continua a impactar os resultados de saúde. Contudo, temos aprendido muito. Descobrimos aspectos que antes nos deixavam perplexos. Hoje, contamos com ferramentas e tecnologias que antes eram inimagináveis. E, acima de tudo, temos como exemplo as lutas de muitos. Sabemos que a transformação é viável, que mesmo os desafios mais arraigados podem ser superados com determinação, criatividade e esperança. Sua respiração começa a se tornar mais lenta, profunda e tranquila, enquanto você se aconchega na sua cama limpa e segura. Pense em como sua rotina noturna se difere da deles. Você escovou os dentes com um creme dental seguro e eficaz, utilizando uma escova suave. Lavou o rosto com um sabonete delicado e água potável. Vestiu um pijama fresco e limpo. Pode beber água da torneira sem receio de doenças. E pode comer sem se preocupar com a saúde. Você se deita em uma cama com lençóis limpos, em um quarto arejado, em uma casa com encanamento adequado. Esses pequenos confortos do dia a dia são vitórias na longa jornada pela saúde e dignidade humana. Os vitorianos que lutaram por essas melhorias ficariam admirados ao ver o quanto evoluímos. Eles possivelmente se surpreenderiam com nossas práticas de higiene cotidianas, mas entenderiam sua relevância. Suas pálpebras começam a pesar, à medida que uma sensação de paz e sonolência se espalha pelo seu corpo, enquanto você aprecia todos os sistemas invisíveis que garantem seu bem-estar. Você está deitado em uma cama limpa, respirando ar puro, em um quarto acolhedor, longe de odores desagradáveis. Seu corpo está limpo e confortável, e seu estômago saciado com alimentos saudáveis e seguros. Esses são presentes que levaram gerações para serem conquistados, fruto do esforço de milhões que muitas vezes não viram os resultados de seu trabalho. Nesta noite, ao adormecer, você é o beneficiário de todas as lutas, sonhos e esforços deles. Sua respiração se torna mais lenta e ritmada, enquanto seu corpo se prepara naturalmente para o descanso. Deixe seus músculos relaxarem completamente, começando pelos dedos dos pés, subindo pelas pernas, liberando qualquer tensão remanescente. Seu tronco se afunda mais no colchão. Seus braços repousam pesadamente ao seu lado. Os ombros se soltam, aliviando o estresse do dia. Seu pescoço se solta. Sua mandíbula relaxa. Seu rosto se torna calmo e sereno. E suas pálpebras agora estão tão pesadas, pedindo para fechar e descansar. Deixe-as se fechar. Isso mesmo. Apenas permita que seus olhos descansem, enquanto sua respiração se aprofunda e se torna ainda mais tranquila. Você está seguro, limpo e confortável, cercado por todas as proteções invisíveis que garantem sua saúde. Sua mente agora encontra a tranquilidade, afastando-se das lutas do passado e se aninhando no presente sereno, onde o ar é puro, a água é segura e sua cama é quente e aconchegante. Apenas respire lentamente, em paz, enquanto se entrega ao conforto e ao descanso, liberando as preocupações do dia e flutuando nesse espaço de gratidão e serenidade. Seu corpo sabe como dormir, como descansar e se regenerar. Confie nele para fazer o que sabe, mergulhando cada vez mais fundo em um sono tranquilo, onde seus sonhos são suaves e seu descanso é completo, seguro, limpo e confortável.
Agora, entre no suave abraço do sono. Isso mesmo. Apenas deixe-se ir, afundando cada vez mais em um sono restaurador e pacífico. Boa noite.